Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, em 2017 tivemos o privilégio de celebrar os 500 anos da Reforma Luterana. Celebramos o fato de, ao longo de 5 séculos, o povo de Deus ter trilhado o caminho da graça, da preciosa graça de Deus. Nossos antepassados viveram e morreram nesta convicção. E nós, como herdeiros da Reforma, recebemos esta preciosa herança. Usufruímos do consolo que esta mensagem nos traz e queremos compartilhar este consolo com a nossa geração e com as gerações vindouras. Por isso, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, através da sua comissão de planejamento e através do seu conselho diretor, colocou como lema para o primeiro quadriênio após as celebrações dos 500 anos da Reforma, firmados em Cristo. E esse lema, firmados em Cristo, está fundamentado na Escritura Sagrada, no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, onde lemos as seguintes palavras: E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor, partindo o pão juntos e fazendo orações. Com este lema, fundamentados nestas palavras como igreja, procuramos transmitir a mensagem de que nós vamos continuar naquele fundamento sobre o qual nós fomos colocados, o fundamento dos apóstolos, que está expresso na Escritura Sagrada e de uma forma muito clara registrado nas confissões luteranas. E para dar continuidade à nossa caminhada como herdeiros da Reforma, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, também através da sua comissão de planejamento e do seu conselho diretor, decidiu que o lema para o próximo quadriênio, dos anos 2023 a 2026, será Vivendo em Cristo. Se no quadriênio passado era Firmados em Cristo, agora o nosso lema será Vivendo em Cristo. Porque queremos permanecer no fundamento sobre o qual fomos colocados. E as palavras bíblicas que fundamentam este lema estão na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, onde o apóstolo Paulo, divinamente inspirado, diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Assim, no próximo quadriênio, nós, como herdeiros da Reforma, queremos continuar vivendo em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E vivendo em Cristo, queremos, em 2023, dar o enfoque enraizados e edificados em Cristo. Em 2024, nosso enfoque será confirmados na fé em Cristo. Em 2025, firmados no ensino que recebemos. E em 2026, crescendo em ações de graças. Assim, no próximo quadriênio, queremos dar sequência a essa história, essa caminhada como povo luterano confessional, fundamentados em Cristo Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador. O estudo da temática para o próximo quadriênio, que tem como lema Vivendo em Cristo, foi produzido e disponibilizado a toda a igreja através do pastor Dr. Ernie Walter Zeiber. E o estudo do enfoque para o ano de 2023 foi produzido pelo reverendo Paulo Roberto Teixeira. Esses 2 estudos estão à disposição
de pastores, da liderança da igreja, das famílias, para que possam aprofundar a sua reflexão, a sua meditação na palavra de Deus. E para que esse tema seja trabalhado com bastante leveza, com bastante alegria, com bastante gratidão a Deus e louvor, a Comissão de Planejamento desafiou alguns músicos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil para produzir uma música e um hino sobre a temática dos próximos 4 anos. Assim como aconteceu no quadriênio passado. Também foi produzida uma música e um hino. A música desse próximo quadriênio foi produzida pelo nosso irmão Paulo Clauda, lá da Bahia. E o hino foi produzido pelos músicos Abner Campos e Rodrigo Bloch. Ambos estão à disposição do povo de Deus, para que o povo louve a Deus e seja também edificado nessa temática, cantando no lar, na congregação, nos departamentos, enfim, em todos os lugares onde o povo de Deus se reunir. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil tem como missão proclamar Cristo para todos. Por esse motivo, ela escolheu como seu lema permanente, Cristo para todos. E a nossa visão como Igreja Evangélica Luterana é sermos uma igreja luterana confessional que vai ao encontro das necessidades das pessoas. E o nosso propósito é compartilhar o Evangelho de Cristo e promover a evangelização e o crescimento espiritual. É evidente que para que a igreja alcance esse seu propósito, esse seu objetivo, todas as áreas de atuação da igreja são muito importantes. Todos os departamentos da igreja são de vital importância. Mas certamente um se destaca neste contexto. É o Departamento de Educação Cristã. Porque é o Departamento de Educação Cristã que vai fundamentar o ensino e que vai disponibilizar material e estratégias para que o trabalho seja realizado nas bases da igreja, nas famílias, nos lares, nas congregações, nos departamentos, nos distritos, enfim, em toda a igreja. E para compartilhar com vocês o que o Departamento de Educação Cristã tem planejado e preparado para a igreja nos próximos anos, especialmente para o ano 2023, é que nós convidamos o vice-presidente de Educação Cristã da IELB, o reverendo Fernando Garski. E ele vai expor para vocês quais serão as ênfases do Departamento de Educação Cristã e da Vice-Presidência de Educação Cristã dentro dessa temática. O Salmo 1 nos traz uma imagem muito bonita de uma árvore que foi plantada na beira de um riacho. O texto bíblico do nosso lema, Colossenses 2, versículos 6 e 7, traz a figura da raiz. Continuem a viver em Cristo, estando enraizados e edificados nele. Deus, no batismo, nos enraizou em Cristo e agora rega essas raízes com a água cristalina da sua palavra. É uma imagem perfeita, bastante água, raízes profundas e uma árvore verdinha e saudável. Mas você consegue imaginar uma situação em que as raízes tomam um outro caminho, onde, ao invés de procurar a água, elas desviam e procuram as pedras? Querida igreja, estamos vivendo tempos difíceis, em que muitos andam indiferentes em relação à palavra de Deus. Muitas pessoas estão vivendo distraídas, dispersas, dedicando tempo para muitas coisas, preocupadas com muitos assuntos, mas desviando dos cultos, dos estudos bíblicos, da leitura da Bíblia. E ao invés de viver em Cristo, muitos estão indo para longe dele. Meu irmão, minha irmã, a água é abundante e as raízes foram colocadas por Deus.
Em outras palavras, Deus tem oferecido muitas oportunidades de ouvirmos a sua voz. Por isso eu quero compartilhar com você duas ênfases a respeito da vida e da educação cristã. A primeira delas, viver em Cristo não é viver na indiferença. Viver em Cristo é viver perto da palavra, é valorizar os contatos que temos com ela, é ler a Bíblia, é ter uma vida devocional, de oração, é participar do culto e da Santa Ceia como o grande acontecimento da semana, é buscar e aproveitar os estudos bíblicos. Percebam, as raízes buscam a água. Viver em Cristo é buscar a palavra. Não podemos nos conformar com a indiferença e a falta de zelo em nossa vida cristã. No ano de 2023, o Departamento de Educação Cristã irá promover os ESSEC, Encontros de Capacitação para a Educação Cristã. Serão encontros regionais voltados para homens, mulheres e jovens. Se as pessoas andam dispersas no meio de tantas informações e atividades, o objetivo destes encontros será chamar de volta ao foco, orientando sobre os recursos e sobre a importância de prestarmos atenção na educação cristã. Tanto nossa como filhos e filhas de Deus, como de nossas famílias, nos comprometendo com o ensino das crianças e dos jovens e, da mesma forma, fortalecendo as congregações para que não desanimem nem dispersem diante do desafio de promover o estudo bíblico e a instrução nas doutrinas da fé. Fique atento ao calendário e se organize para participar de um desses encontros. Em segundo lugar, viver em Cristo não é viver na indiferença. Viver em Cristo é buscar o conselho de Deus nas mais diversas situações da vida. É perguntar qual é a vontade de Deus a respeito dessa ou daquela decisão que eu preciso tomar. É realmente se importar com as orientações de Deus que são para o nosso bem. Neste sentido, o Departamento de Educação Cristã está colocando à disposição da Igreja um recurso excelente. É o volume 38 do livro de Estudos Bíblicos, do Programa de Evangelização e Mordomia. Este livro traz para você 12 estudos sobre o que significa viver em Cristo nas mais diversas situações. É um livro que foi preparado para ser usado por pessoas em seus estudos individuais, por famílias, desafiando as famílias a se reunirem para momentos de estudo, quem sabe até convidando pessoas do seu relacionamento. É um livro que foi preparado também para ser usado em grupos de estudo bíblico. Os estudos são práticos, fáceis de compreender, reflexivos, para que você, sua família e sua congregação, junto com toda a IELB, unidos, possamos meditar sobre a vivência cristã em nosso dia a dia. Querida igreja, como árvores plantadas e enraizadas perto de uma fonte de água tão pura e abundante, queremos buscar a palavra com zelo e dedicação. Queremos orientar a nossa vida por essa palavra. Queremos viver no consolo de saber que temos um Salvador que nos perdoa e nos salva. Assim podemos ter certeza de que vivendo em Cristo, enraizados e edificados em Cristo, nossa folhagem, a fé, o amor, a esperança, estarão firmes e saudáveis na caminhada sob a cruz. Que Deus nos abençoe. A pandemia e todas as suas consequências, bem como também o grande embate político, ideológico que aconteceu em nosso país, em nossas congregações, em nossas famílias, fizeram com que algumas pessoas se desconectassem da igreja. Esse é um fenômeno que aconteceu em outras denominações cristãs e também na IELB. E se pessoas, diante de adversidades que vieram por causa da pandemia, ou que vieram por causa do embate político, se desconectaram, se afastaram, se desligaram da igreja, possivelmente seja porque elas não estavam devidamente firmadas, edificadas, enraizadas no fundamento sólido que é Cristo Jesus.
esse fenômeno que aconteceu por conta da pandemia, do embate político, deve nos levar a uma reflexão sobre o trabalho que estamos fazendo na área da educação cristã, na área do ensino em nossa igreja. E quando a igreja disponibiliza esse tema, com esse material que estamos apresentando nesse vídeo, é porque ela quer dar o apoio, quer dar o incentivo e quer prover os meios para que as congregações realizem o seu trabalho. E fundamentem todas as pessoas que já fazem parte da igreja neste fundamento para que nenhum vento de tentação ou de provação derrube ou afaste as pessoas deste caminho, do caminho que conduz à vida eterna. Por isso nós queremos deixar este incentivo e esse desafio para que esses próximos 4 anos, dentro dessa temática, vivendo em Cristo, sejam tempos de muita reflexão, de muita meditação, de muito estudo na palavra de Deus. Porque é nesta palavra que nós vamos edificar, nós vamos fortalecer a todos e trazer aqueles que ainda não pertencem a Cristo para que caminhem conosco em direção à vida eterna. Se somos herdeiros da reforma, temos o privilégio de olhar para trás e agradecer imensamente pela herança que recebemos. Mas ao mesmo tempo temos o compromisso de olhar para frente e prover o necessário e agirmos para que nossos filhos, nossos netos e as demais gerações permaneçam no caminho em que nós fomos colocados. Que Deus abençoe a toda a nossa amada igreja e para que todos nós continuemos vivendo em Cristo, aqui no mundo e na eternidade.